O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a si próprio e aos seus aliados de terroristas na manhã dessa terça-feira. Como se não bastasse, ele ainda mentiu descaradamente quando confrontado a respeito do escândalo do INSS, defendeu o controle das redes sociais mais uma vez, mas pelo menos passou por um constrangimento indescritível ao ser confrontado sobre a sua hipocrisia. Acompanhe aqui comigo os fatos para entender toda essa história. Em uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, ao ser perguntado sobre a sua posição e a posição do seu governo de defesa a Alexandre de Moraes em relação às sanções do governo dos Estados Unidos, Lula fez ataques gravíssimos a Eduardo Bolsonaro. Eu separei aqui o trecho completo, desde o início da pergunta do jornalista, para que todo o contexto da fala de Lula seja entendido. Presidente, minha pergunta é sobre as sanções dos Estados Unidos, prometidas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor criticou a postura dos Estados Unidos no último fim de semana, mas minha pergunta é a seguinte: o governo prepara uma resposta política se essas medidas forem concretizadas? O governo tem tido esse contato com o ministro Moraes? É da intenção do governo se posicionar de uma forma mais concreta se essas medidas, então, vierem à tona? Olha, eu não conversei com o ministro Mauro Vieira porque ele foi, na frente para tentar organizar minha chegada em Paris. Mas eu vou dizer para você o que eu penso, tá? E o que eu pensava vai ser a decisão do governo. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante. Porque nós achamos, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país. Isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar. E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Primeiro de tudo, ao contrário do que Lula afirma, o presidente dos Estados Unidos, ou o governo dos Estados Unidos, não está criticando decisões da Suprema Corte brasileira. As medidas adotadas na semana passada e as possíveis sanções através do Global Magnitsky Act são justificadas pelas tentativas ilegais de Alexandre de Moraes de tentar punir pessoas que moram nos Estados Unidos por conta de coisas que não são crime nos Estados Unidos. Na verdade, não são crime aqui no Brasil também, mas aqui a legislação já foi substituída pela opinião de Alexandre de Moraes. Esse esclarecimento, por sinal, já desmente completamente qualquer narrativa a respeito de violação à soberania nacional ou de interferência externa nas instituições brasileiras. Agora, o segundo e principal ponto. Lula classifica como prática terrorista a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Que bom que você chegou até aqui.
Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação, 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes, Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Florida USA. Nos vemos por aqui. TV Florida USA.